Paz do Senhor, igreja. Nós estamos reunidos novamente para adorar e exaltar, engrandecer o nosso Deus, porque Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou e Ele tem trabalhado em nosso favor, Ele tem agido no nosso meio. Aleluias, glória a Deus. Vamos orar, crendo, com confiança no nosso Deus, porque Ele é fiel. Pai, nós te adoramos e exaltamos o teu nome, Jesus. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos por tua presença. Tu és tudo para nós, Senhor. Tu és tudo que precisamos, Senhor. Ah, Pai, que não nos falte a tua presença, Jesus. Que a tua presença esteja em nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas nessa noite. Nós colocamos as nossas famílias diante do Senhor nessa noite. Nós entregamos este culto ao Senhor, Pai. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua doce palavra. Nós queremos ouvir o som da tua voz, Pai. Então, fala conosco nessa noite. Nós nos entregamos a ti. Nessa noite, nós nos derramamos na tua presença em adoração. Vem sobre nós, Pai. Nós confiamos, esperamos e cremos na tua palavra, cremos na tua verdade, cremos que o Senhor é o nosso Deus e o Senhor há de colocar, o Senhor há de transformar. Nós cremos que o Senhor há de fazer um milagre nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada por tua presença, Deus. Graças te damos e glorificamos o teu nome nessa noite. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus, não há outro além de ti, Jesus. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aleluias, glória a Deus. Grande Deus. Soberano,
Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero aqui já estar agradecendo pela oportunidade nessa noite de poder estar compartilhando essa mensagem com vocês. Eu já agradeço aqui as autoridades dessa casa que me concedeu essa oportunidade, na pastora Wanda, no pastor Expedito, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje
conversando e aprendendo, né? Estudando a palavra junto com vocês. E a minha leitura hoje, irmãos, eu quero estar aqui explanando algumas palavras no livro de Samuel, 2 Samuel, no capítulo 6, onde se vai dar a leitura nessa noite. E diz assim a palavra do Senhor. E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo a Baala de Judá, para levantar dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, assentado do Senhor dos Exércitos, assentado sobre os querubim. Puseram a arca de Deus em um carro novo e levaram-a da casa de Abinadab, que está em Gebá. E Uzia e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levantou da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus. Aio ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de madeira, de faia, com harpas, com saltérios, e com tambores, e com pandeiros, e com símbalos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali, por esta imprudência, e morreu ali junto da arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uza, e chamou aquele lugar de Pérez Uza, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Amém? Irmãos, eu quero aqui, nessa noite, explanar um pouco dessa palavra, entender como que aconteceu, como chegou a essa situação, né? Houve uma morte aqui, quando o homem de Deus, Davi, ele colocou no coração em buscar a arca, em buscar a presença de Deus, que estava longe, né, do povo de Israel. Mas o que aconteceu? Por que a arca de Deus, por que a presença de Deus, ela estava longe deles? O que havia acontecido? O que sucedeu antes disso para que chegasse a essa situação? Uma pessoa morreu sem saber, né, a causa do que aconteceu naquele momento. Eles estavam ali, a ideia era boa, né, era uma atitude louvável, né, buscar a presença de Deus. Mas vamos entender aqui, em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 27, o que aconteceu antes de tudo isso, né? E diz assim a palavra, 1 Samuel, capítulo 2, e no versículo 27. E veio um homem a Deus, Eli, e veio um homem de Deus a Eli, e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para o sacerdote e para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei a minha morada, e honras os teus filhos mais do que a mim, para vos engordades do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel?
Então, meu irmão, aqui havia o Eli, que era o sacerdote. Aqui ele já estava envelhecido, né, já com a idade avançada. E assim como na nossa vida, a gente até começa bem, quando estamos aí, jovens, com espírito de vida, né, animado, e aí a gente começa o nosso ministério, entrega tudo de nós, e vamos fazendo as coisas conforme os estatutos, preceitos, né, e as ordenanças de Deus, e a gente observa cada movimento, né, como agradar a Deus em nossas vidas. Mas Eli, ele se deixou ali levar pelo cansaço, né, talvez aqui ele já tivesse com mais de 90 anos, e ele começou a deixar de lado, né, as ordenanças, os estatutos, ele começou a abandonar de lado aquilo que era mais importante, né? Que ele era a pessoa ali responsável para receber as ofertas e o sacrifício. E não só isso, ele começou ali também, diz o texto aqui, que ele começou, né, a amar mais os filhos do que a Deus, ao ponto de retirar dali, né, ali o sacrifício que era doado para fazer o sacrifício, para a remissão dos pecados das pessoas, eles separavam as melhores partes para os seus filhos. E ali começou o ministério de fracasso dele. A idade avançou, eu não sei se isso pesou, né, na vida dele, e então ele começou a se esquecer de quanto era importante o ministério dele. Irmãos, eu abro um parênteses aqui, eu não sei, há quanto tempo você está no seu ministério fazendo, né? Se você já cansou ou não. E eu gostaria de dizer nessa noite que você tome ânimo, meu irmão. Se você ainda tem um ministério, que você volte, reconheça que você tem que consertar a sua vida, que o ministério é importante e que você não deixe de lado, para que você não venha fazer igual Eli aqui, e deixando de lado ao ponto de se esquecer, né, que Deus deixou algo na sua mão e você tem que tomar de conta, você tem que responder por isso, né? E Levi, ele começou aqui a vacilar diante de Deus com coisas que não agradavam a Deus. Então, Deus envia ali o mensageiro para repreender ele, né? O mensageiro veio e começou a dizer a Levi, olha, tudo que ele tinha feito de errado. E sem saber ali, Levi, ele já havia sido substituído e nem sabia, né? Porque você vai ver o capítulo lá frente, se você continuar seguindo a leitura, que ele foi substituído, né? Ali Deus levanta ali o seu servo, né? E fala com ele à noite e começa, Levi começa a entender, né? Eli começa a entender que Samuel, né? Ele havia sido escolhido por Deus, né? E que Eli já havia sido rejeitado, né? Por conta de tudo que ele via fazendo de errado, né, na presença do Senhor. E aí o que acontece? A casa do Senhor estava abandonada, as ofertas, o altar do Senhor estava bagunçado. E só que eles viviam num momento de paz ali. E como todo momento de paz, quando a gente está em paz, está em abundância, está tudo correndo bem na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu emprego, né, com os seus filhos, as pessoas vão deixando de lado a presença de Deus, vão se esquecendo de Deus, vão dando mais atenção para outras coisas, e não é diferente como aconteceu com ele. A gente vai deixando de lado aquilo que é mais importante em nossas vidas. A gente vai deixando mão, vai abrindo mão do nosso ministério, já não deixa de fazer da forma que deveria, já não presta mais atenção, já não faz com amor, com carinho, né? E isso vai nos trazendo problema. E com isso, o que acontece? Mais à frente você vai ver que os filisteus, eles entram em guerra, né, com Israel. E eles, como sempre, irmãos, eles levavam a arca à frente das batalhas, e por muitas vezes, eles nem chegaram a guerrear, porque a presença do Senhor à frente, né, do povo de Israel, levada ali pelo sacerdote, pelos levitas, ela às vezes confundia os inimigos e eles se matavam entre si mesmos. Não precisava nem que o exército entrasse na peleja. Algumas vezes eles não precisaram lutar, porque a presença do Senhor era tão forte na vida deles, que Deus pelejava por eles. Talvez nesse momento, talvez ali naquela situação onde eles não precisaram guerrear, talvez foi um momento
em que eles estavam mais na presença de Deus, que eles estavam fazendo a coisa certa, que eles estavam obedecendo a palavra do Senhor. Então Deus, Ele nunca deixa, né, as pessoas que o amam, né, na mão. E no momento da batalha, nessa batalha onde o povo, onde Eli, ele vacilou ali com as coisas de Deus, né, o Israel perdeu essa batalha, irmãos. Perdeu as batalhas pelos filisteus. E a arca, ela foi levada, né, por eles. E muitas pessoas morreram ali. E aí lá na frente, né, em 2 Samuel no capítulo 6, então você vê Davi, que a gente acabamos de ler o texto no começo. Davi foi em busca dessa arca, né. Que essa arca na mão dos filisteus, ela começou a trazer danos para eles também, né? Porque a presença do Senhor, apesar de o povo de Israel ter deixado de mão e cometido muitas falhas, na mão do inimigo ela trazia doença, ela trazia discórdia, né? Ela trazia horrores lá no arraial do inimigo. Então eles acabaram se livrando dela e ela foi parar na casa de um servo, onde Davi lembrou da arca, né? E resolveu buscá-la. E aí o que acontece? No meio do caminho, Davi fez a coisa certa, ele se lembrou da presença de Deus, ele se lembrou que ele tinha que trazer a arca de volta, que era a presença do Senhor. Então ele pega um grupo de pessoas, né, e vai até a casa, né, deste servo, Abinadad, e ali, ele, junto com eles falam, olha, vamos levar de volta a arca do Senhor, vamos levar de volta a presença do Senhor para onde ela devia estar. Então ele vai, né, e junta o povo e faz do jeito que ele achava que estava certo, né. Mas existe, irmãos, quando você faz as coisas erradas, quando você faz as coisas sem consultar a Deus, existe consequência, né. A consequência é que eles estavam ali e levando a arca, eles levavam a arca, a presença de Deus de qualquer maneira, sem prestar atenção nas ordenanças, nos estatutos, e como era que teria que se levar à presença de Deus, né? E aí eles iam ali, Davi no meio do povo, e o povo ali fazendo festa, tinha barulho, tinha cântico, tinham pessoas que gritavam, né? Tinha barulhos de vários instrumentos, o povo em festa. Mas de repente alguém gritou ali, parem tudo porque alguém morreu. E nesse momento o povo para, e Davi venha, né? Eu creio que Davi vem entender o que está acontecendo, e pergunta o que houve e tal, ele fala, olha, Uzá morreu, mas o que houve? O que vocês fizeram de errado? Ele falou, não, a gente fez conforme o Senhor disse, colocamos a arca num carro novo, e colocamos ali, né, uma junta de boi, talvez uma junta de cavalo, e Uzias e Aia estava junto, como o Senhor tem ordenado. Aí ele falou assim, olha, mas vocês fizeram do jeito certo? O que aconteceu de errado? Por que ele morreu? Ele falou, não sei, nós só cumprimos aquilo que o Senhor nos pediu. Então, irmãos, aqui Davi era rei, e como rei também ele era líder, né? Então, tanto o rei quanto o líder, quando você está na liderança da igreja, quando você está ali, quando você é o principal, que você é responsável por essas coisas, você é responsável por como estamos carregando a presença de Deus. É claro que todos têm a sua culpa, né? Todos têm a sua parcela de culpa se levar a presença do Senhor errada, mas acima de tudo, aqueles que estão à frente da igreja, eles precisam entender que tudo será também cobrado dele. Por mais que esses homens tenham errado aqui, mas foi Davi que assim o disse, e eles estavam seguindo, né, a ordem de Davi. Então eles perguntaram, quem será que errou? Será que eu errei? Será que, né, foi o modo de carregar? Aí perguntaram para Davi, talvez eles perguntaram com quem se consultou para buscar a arca, né? Aí nós vemos aqui no capítulo de 1 Crônicas, né, no versículo 13, a gente vamos ver com quem Davi
havia se consultado, né, para buscar a arca, né? Diz aqui no capítulo 15, diz assim: fez também Davi a casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus. E armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas. E porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para servirem eternamente. Olha só a confusão estabelecida aqui, né? Aqui em 1 Crônica, no capítulo 15, aqui diz de que forma que deveria ser carregada a arca. Só quem podia carregar a arca eram os levitas, que havia sido colocado, instituído para isso. Mas aqui no segundo livro de Samuel, no capítulo 6, nós vemos que Davi, ele ordenou que a arca fosse colocada em cima de uma carroça nova, um carro novo, né? Mas não era da forma que era para ser carregada. E desta forma que ele fez para carregar a presença de Deus de modo errado, sem consultar, sem observar as ordenanças, os estatutos, as leis, né? E como proceder, ele causou a morte deste homem que estava sobre o comando dele. Por não observar a forma de carregar a presença de Deus. E assim, também nós devemos observar como é que estamos nós carregando a presença de Deus. Porque nós que somos chamados, né? Que nós que temos um ministério, seja ele qual for, ou até mesmo que você somente congrega, você também é um representante de Deus. E você também carrega a presença de Deus por onde você vai. E se você é aquele que carrega mal a presença de Deus, se você é aquele que representa mal a presença de Deus, você está representando mal a Ele, né? E isso pode ser cobrado de você também. Porque a palavra diz que nós somos embaixadores, né, de Cristo na terra, somos embaixadores de Deus. Então, como embaixador, você deve representar a Deus com toda a humildade, com toda a responsabilidade, porque as suas atitudes representam o Senhor. Tudo que você fizer de bom ou de ruim, como representante de Deus aqui na terra, você está dizendo que você está representando a Ele. Entenda a responsabilidade que é isso, irmãos. Representar Deus no meio da congregação, representar Deus aí fora, no meio, né, dos seus amigos, representar Deus onde você trabalha, no que você faz. Como estamos representando a Deus, como estamos levando a presença de Deus? Será que estamos levando a presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira? Será que nós temos nos preparado dentro dos conceitos, dos estatutos, da lei, do conhecimento para carregar a presença de Deus? Ou estamos levando a presença de Deus de qualquer jeito? Diz aqui o texto que eles haviam ali, sem consultar tudo isso, eles estavam em festa e carregando, e com cântico, e com tambores, né? Eles iam em festa, mas não pararam para observar que eles estavam carregando a presença de Deus de uma forma errada, de uma forma que não era correta, porque Deus, ele é organizado, irmãos. Deus é organizado, Deus, Ele faz as regras e Ele busca que a gente as cumpra, né? Então, Ele deixou tudo ordenado. Olha, quem leva a arca é os levitas. Eles foram constituídos para isso. Se alguém tocar na arca de que não seja da levita, ele fatalmente morrerá. Ele não foi escolhido para isso, né? E tem muita gente que quer tocar naquilo que não pertence a ele. Tem muita gente que quer alcançar ministério que Deus não colocou na vida dele. E aí, quando ele chega lá, ele dá um jeito, ele consegue chegar, mas aí ele começa a fazer de qualquer jeito, porque ele não foi chamado para aquilo. Ele não tem chamado. Ele não conhece o cargo, ele não conhece os estatutos, os preceitos, né? As ordenâncias, e ele vai fazendo de qualquer jeito, até que ele é repreendido por Deus. E coisa ruim, irmãos, é quando a gente somos repreendidos por Deus, né? Por nossas falhas, por não ter conhecimento da palavra, por levar a presença de Deus de uma forma errada, né? Para aqueles que estão nos ouvindo. Irmãos, a gente somos um representante do céu. E se a gente falharmos como representante do céu, imagine uma pessoa olhar para a sua vida
e fala, olha, alguém te apresenta, fala, esse é um representante de Deus aqui na terra, e ele olha, você derrubado, você caído, você prostrado no pecado, e as pessoas conhecendo todas as suas fraquezas, como que as pessoas vão ver o Deus que você serve? Como a gente vai representar, ser um mensageiro, ser aquele que leva a presença de Deus para as pessoas, né? As pessoas só vê você em dificuldade, caído, prostrado, né? Talvez elas falam, eu talvez não queira conhecer esse Deus, porque se o servo deles é desse jeito, para que eu quero conhecê-lo? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande na presença de Deus, em levar a presença de Deus à humanidade, em levar a presença de Deus à sua família, né? As pessoas observarem, olha, aquele ali é um servo de Deus, como é a casa dele, né? Seus vizinhos, olha, eu não sei, mas eu nunca vi escândalo, eu nunca vi barulho, eu nunca vi briga, eu nunca vi confusão, eu vejo que eles moram aí, mas a gente quase não vê eles, né? Porque pessoas que estão ali no propósito, pessoas que são separadas, pessoas que se preocupam em não dar mau testemunho, em levar com responsabilidade a presença de Deus, porque não é de qualquer maneira, a gente viu aqui no texto de 2 Samuel, no capítulo 6, que tentaram levar a presença de Deus de qualquer jeito, e pessoas morreram, pessoas caíram, pessoas prostraram-se ali diante do erro, né? É como uma igreja que ela vai errada, uma igreja que os membros não se concentram, não faz de modo que Deus quer, que Deus deseja, e leva as coisas de qualquer jeito, e as pessoas vão morrendo na fé, vão morrendo no casamento, vão morrendo na vida espiritual, e as pessoas vão seguindo, com festa, com barulho, com salteiro, com alarido, sem observar que tem pessoas, irmãos, caídas, morreram, e a gente não observa isso. Sabe por quê? A gente estamos com pensamento em outras coisas. A gente estamos levando a presença de Deus de qualquer jeito. A gente não se preocupa em saber se estamos dentro da vontade do Senhor. Ou será que o Senhor aprova isso que estamos fazendo? Será que o Senhor aprova a direção que a igreja está indo? Será que isso que nós estamos fazendo agrada a Deus? Ou será que estamos entristecendo Deus com as nossas atitudes? Né? Será que sou eu? Será que é os obreiros? Será que são os levitas? Será que é a congregação que está levando de forma errada a presença do Senhor? Porque a palavra diz, irmãos, que somos somos membros de um só corpo, e quando um membro ele se machuca, todo o corpo padece. Então a gente temos que observar se você, como membro da igreja, também tem carregado a presença de Deus, porque é responsabilidade sua também, de fazer essa igreja crescer, de fazer essa igreja ser abençoada, de fazer acontecer milagres aqui nessa igreja, porque se você andar errado, irmão, toda a igreja pode se padecer também, porque você é um membro e é um membro importante, e todos nós temos a mesma responsabilidade de ser um povo unido, de ser um povo que leva a presença de Deus, porque se não for assim, para que servimos nós, irmãos? Para causar um mau testemunho? Né? Para fazer as coisas de modo errado? Vamos ser diferente dessas outras religiões que tem por aí? Que acha que está tudo certo, que acha que qualquer porta vai conduzir à salvação? Então temos que entender aqui a nossa responsabilidade de cada um. Você que é obreiro, seja o melhor que você puder, observe os preceitos dos obreiros. Você que é levita, quando você subir aqui, a palavra diz que o levita, ele tem a responsabilidade de trazer ou de levar a presença de Deus aonde quer que ele esteja. Então, para você trazer a presença de Deus aqui quando o povo estiver reunido, quando você subir aqui para deixar que as pessoas sintam a presença de Deus, você tem que estar dentro desse propósito, dentro das ordenanças, dentro dos estatutos, dentro daquilo que Deus ele quer das nossas vidas. Temos que estar com a vida regrada dentro do amor de Deus, com justiça, né, com seriedade, para que todas essas coisas dão certo. A congregação também, cada um fazendo a sua parte, as irmãs do círculo de oração, também, eu sei que é árduo o trabalho, né, das irmãs de círculo de oração, das irmãs que se consagram, né, para fazer o melhor que elas podem, né, mas não percam, irmãos, essa força, não perca essa fé,
Não faça como Eli aqui e comece a abandonar aquilo que Deus te deu, o ministério, deixar de qualquer jeito, deixar de lado, trocar por outras coisas, que isso também pode ser cobrado de você, é um ministério que Deus te deu. E pessoas podem ser salvas, podem ser libertas através do seu ministério, né? Quando você faz com responsabilidade, quando você faz com amor a Deus. Então Davi, ele entende aqui que ele falhou. Ele entende aqui que ele não havia consultado a Deus. Primeiro, se ele podia buscar a arca, se ele podia buscar, trazer a presença de Deus, se era da vontade de Deus voltar para Israel. Observe o texto, que eles haviam se esquecido. A arca estava ali na casa deste servo aqui, mas as pessoas haviam se esquecido da presença de Deus. Talvez eles estavam ali em festa porque não estava sendo perseguido por guerras, por batalhas, por lutas. Então eles se esqueceram da presença de Deus. É assim que somos, né? Quando está tudo bem na nossa vida, a gente acaba se esquecendo de buscar e de levar a presença de Deus como deve. Então Davi, ele vai e observa que ele havia, né, consultado pessoas erradas, né? Ele vai e observa que Davi, as pessoas que ele havia consultado, foram os soldados, né? Os capitães e a congregação. Foi essas pessoas que Davi consultou, né? E agora, irmãos, o que o soldado sabe da arca? O que o soldado sabe de como conduzir a arca? O que a congregação sabia sobre isso? Ele foi buscar conselho com quem não podia aconselhá-lo, porque não entendia do que ele estava falando. E assim somos nós quando buscamos conselho. Às vezes devemos nos prostrar diante de Deus e buscar um conselho reto, um conselho correto. A gente vai buscar conselho, muitas vezes com o ímpio, que não sabe da nossa história, que não sabe da nossa história com Deus, e aí ele vai nos aconselhar segundo aquilo que ele sabe, né? Segundo aquilo que os conselhos que ele tem para dar, é os conselhos do mundo. Então a gente temos que buscar, irmãos, conselhos com o seu pastorado, com irmãos que você tem certeza que ele está na presença de Deus, que é pessoas que buscam a presença de Deus, que está ali em comunhão, que tem uma palavra de bênção para a sua vida. E a gente às vezes vai buscar conselho errado e acaba se afundando mais ainda, né? Aqui em 1 Crônica, no capítulo 13, diz assim: e teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes, e disse Davi, e com toda a congregação. Olha aí. Olha com quem que ele foi buscar conselho para trazer a presença do Senhor. Ora, irmãos, Davi sabia que havia ali entre eles profeta, havia entre eles sacerdote, havia entre eles ali homens que trazia a palavra de Deus ao povo. Era assim que Deus se comunicava, através do profeta, através, né, dos homens de Deus. Mas Davi diz aqui o texto que ele foi consultar os capitões e os centos, quer dizer, os soldados e os príncipes, né, e a congregação. Ele errou quando ele fez dessa forma, porque essas pessoas não sabiam qual a importância de carregar a presença de Deus, qual a importância de levar os preceitos e estatutos, como Deus queria que a presença dele fosse levada. Ele já havia estipulado que somente os levitas podiam levar a arca, mas aqui, aconselhado por pessoas que não tinham direção, ele fez de qualquer jeito e acabou morrendo uma pessoa aqui. Acabou em morte por levar a presença de Deus de formas erradas, né? Conduzir a presença de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então eu abro aqui esse parente para dizer para você: busque pessoas corretas para te informar, para te aconselhar. Busque entre os homens de Deus pessoas ali que têm a vida no altar, que pode te dar uma palavra abençoado, uma direção na presença de Deus. Mesmo assim, ainda assim, ajoelhe
peça confirmação para Deus. Olha, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer, é isso mesmo que eu devo fazer, porque Ele é fiel e vai te responder, Ele vai te colocar no caminho certo. Mas Davi, então, ele comete esse erro e vê ali um homem pagar com a própria vida, porque esse homem estava debaixo das ordens de Davi, né? Eles fizeram segundo Davi aconselhou eles, sem conhecer também, sem consultar a Deus. Davi errou e levou o povo a errar. E aí, no texto que segue, ele entende que não era de qualquer maneira, não era de qualquer jeito, então ele precisava consultar de que forma ele poderia levar a arca do Senhor, de que forma seria essa, de que forma conduzir a presença de Deus sem que ele pagasse esse preço, né? Então, ele foi consultar a Deus, né? Ele consultou a Deus. E aí diz o texto que ele declarou ali que ele entendeu, né? Que eram os levitas que deveriam carregar a presença do Senhor. E que não era de qualquer jeito, havia todo ali um ritual, havia toda uma preparação. Aí ele pegou e juntou ali o sacerdote, né? E os levitas e dizem que tinha mais de 100, né? Homens que era da tribo de Levi, que fazia parte desse ministério, né? E ele convocou todos eles para que fosse de uma maneira correta, de uma maneira certa, né? Então diz aqui o texto no capítulo 1 Crônicas, no capítulo 15. E fez também Davi casa para si, na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus. Olha aí, primeira coisa, aqui, nessa primeira tentativa de Davi, não havia nenhum lugar para levar a arca. Não havia nenhum lugar onde ele pudesse levar a presença de Deus. Ele não havia ainda preparado, talvez ele tinha que ter preparado ali o povo, talvez ele tinha que ter preparado o lugar. Olha, a gente vai buscar a presença de Deus, a gente vai buscar a arca. Talvez a gente tenha errado, talvez a gente tenha falhado, mas vamos aqui, ó, quando eu chegar com a presença de Deus, o povo aqui tem que estar preparado. Prepare o povo, prepara o altar, prepara a casa de Deus, prepara a tenda para a arca, porque a gente precisa receber a presença de Deus com todo amor, com todo carinho, com todos os preceitos, com todos os mandamentos que nós devemos fazer, né? Então ele prepara aqui a tenda, né? Davi juntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao lugar que tinha preparado. E Davi juntou os filhos de Arão e os levitas. Olha aí, agora ele já começou a fazer a coisa certa. Porque primeiro, né, ele queria carregar a arca num carro de boi, né? Mas aqui agora ele consultou a Deus, ó, talvez consultou ali o profeta, consultou ali o sacerdote, e falou, olha, como é que esse negócio, como eu devo carregar a presença de Deus? Como é a forma correta de eu carregar? Olha, a forma de carregar a presença de Deus é com toda a reverência. A forma de carregar a presença de Deus é com todo o respeito, com todo amor, é com toda a humildade, é com toda a responsabilidade. É assim que devemos carregar a presença de Deus. E ele ali fala, e tem mais, olha, é os levitas que carregam a presença de Deus, porque a eles foi instituído, né, essa função, né? E Davi juntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor em seu lugar que tinha habitado. E Davi juntou os filhos de Arão, os levitas. Dos filhos de Acote, Uriel, príncipe dos irmãos, 120, olha aí. E aqui segue o texto, irmão, ele vai escolhendo, vai chamando as pessoas que tinha que estar ali naquela solenidade, que tinha que fazer parte daquela vinda da arca, né? Não era de qualquer jeito, não era da maneira que ele quis, mas ele foi consultar essas pessoas e talvez alguém falou, olha, você tem que levar os levitas, você tem que levar o sacerdote, você tem que levar o profeta, você, entendeu? Não é de qualquer maneira, né? Não é de qualquer jeito. Então Davi entendeu que há um jeito certo para a gente levar a presença de Deus. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, porque nós somos representantes do Senhor aqui na terra.
somos representantes de Deus, e as pessoas aí fora estão nos observando. Ela nos observa a nossa vida, como é que nós nos comportamos fora da igreja, como nos comportamos aí no nosso trabalho, na rua, num casamento, como nós nos comportamos, né, diante das pessoas que não são cristãos. E muitos deles têm decepcionado, irmãos, a Deus e a igreja, porque ele conduz a presença de Deus de forma errada. Muitos são aqueles que escandalizam, porque não levam a presença de Deus a sério, não levam a presença de Deus da forma correta. Ele escandaliza a casa, ele escandaliza a igreja, ele escandaliza o nome de Deus, né? E a palavra diz que ai daquele que escandalizar o nome de Deus, né? Ai daquele, né? E quando ele diz isso, ele diz então, a gente dá a entender que aí existe um castigo para essa pessoa. Existe aí, né? Ai daquele, né? Existe ali um preço a se pagar. Quando a gente fazemos isso da maneira errada, quando escandalizamos, quando carregamos, né, o nome do Senhor de qualquer forma. Às vezes a gente se declara, né? Geralmente isso acontece muito, né? Você chega num lugar e a pessoa começa a sondar você, né? Você bebe? Não, não bebo. Não, você fuma? Não, não fumo. E você escuta esse tipo de música? Não, não escuto. Então logo vem na mente deles, então você é crente? Né? Não é assim que eles fazem? Você é crente? Por que me pergunta isso? Porque você não bebe, você não fuma e você não escuta a música e fala, não, eu sou crente não por essas coisas, mas é porque eu reconheço que sou um pecador. Eu sou crente porque eu reconheço que eu preciso de Deus. Eu reconheço que só Deus pode me livrar, né, do pecado e da morte. É por isso que sou crente, não porque eu não roubo, não porque eu não fumo, não bebo, porque essas coisas um homem bom tem que fazer, independente dele ser crente ou não. Mas a virtude do homem cristão, é que as pessoas têm que ver nele a presença do Senhor. As pessoas têm que ver na mulher, né, na serva de Deus, a presença do Senhor, como ela carrega a presença do Senhor, né? E muitas vezes as pessoas te reconhecem até por andar, né? Diz que quando Pedro estava ali junto à fogueira, uma fogueira de pessoas que estavam ali, né, na crucificação de Cristo, uma serva reconheceu ele e falou assim, olha, você é um deles, né? E aí Pedro, no momento ali, com medo daquilo que poderia vir sobre ele, ele negou, né? Mas a pessoa falou, não, você fala como ele, você anda como ele, você parece com um dele, né? Com um deles. E é assim que as pessoas têm que nos ver aí fora. Olha, eu percebi, eu entendi, eu observei, os seus preceitos são diferentes, suas atitudes são diferentes, você é diferente, você é um servo de Deus. Aí sim, meu irmão, aí sim você está carregando a presença de Deus de uma forma digna, de uma forma correta, porque as pessoas conseguem enxergar em você que você é diferente, que tem algo na sua vida que é diferente, que as suas atitudes são diferentes, mesmo que você não fale nada, mesmo que ainda você não abre a boca, elas conseguem entender que você carrega a presença de Deus, que Deus é contigo, que Deus é na tua vida, porque você é diferente, porque as suas atitudes são diferentes, porque você faz coisas diferentes, mas coisas que glorificam a Deus. Porque se fazemos, irmãos, como todo mundo faz, qual a diferença nossa? Se fazemos as coisas que o ímpio faz, como é que ele vai nos observar em nossas vidas? A presença de Deus, como vai mudar? Olha, eu confesso que alguns irmãos em Cristo, né, alguns, a gente chama, né, de filhos na fé, que eu consegui ganhar para Jesus, né, foi através do meu testemunho, foi através da minha vida, porque pessoas, elas chegavam em mim e falavam, olha, eu tenho observado o seu casamento, né, você está com a mesma mulher, o seu filho é bem educado, né?
Eu tenho observado que não há uma paz na sua casa, eu tenho observado que seu casamento também existe uma comunhão. O que tem diferente? O que você faz? Aí, meu irmão, é nesse momento que você vai falar, olha, não era assim, mas agora é, porque agora eu carrego a presença do Senhor. Nem sempre foi assim, mas com a presença do Senhor, quando eu carrego a presença do Senhor, tudo na minha vida muda. As coisas ficam mais claras, a vida fica mais fácil, não há medo, não há temor, porque o Senhor nos conduz de uma forma segura. E aí as pessoas foram chegando a mim, querendo saber muito mais, querendo, acendeu-se nela o desejo de saber o que te move, como você faz, como que é, eu preciso conhecer esse Deus que você serve, eu preciso ter também a presença do Senhor, como você diz. E ali a gente vai pregando, a gente vai dando bom testemunho, a gente chama essa pessoa próximo da gente e vai aconselhando, vai mostrando que não existe outro caminho, que não existe outra porta, que não existe outra salvação a não ser nele. Então a pessoa vai se enchendo e fala, olha, como mensageiro de Deus, irmãos, você tem também o poder de mudar vidas com a palavra de Deus. Quando você está focado na palavra, quando você confia na palavra, você pode profetizar, como eu já fiz algumas vezes, não sou melhor que ninguém. Aliás, se eu for me julgar aqui, eu não sou nem digno de estar aqui. Mas o Senhor é que nos capacita. Mas por algumas vezes eu coloquei à prova o nome do Senhor. E eu disse, olha, se você andar nos preceitos do Senhor, se você andar na vontade do Senhor, se você carregar verdadeiramente a presença do Senhor, a sua vida vai mudar e você não estará ouvindo o meu testemunho, mas o seu testemunho alcançará vidas, o seu testemunho vai alcançar pessoas, vai alcançar e mudar vidas, né? E algumas pessoas, irmãos, eles acreditaram nessa palavra. Algumas pessoas falaram, olha, eu vou fazer segundo a tua palavra, porque eu tenho visto a tua vida, é diferente. E aí elas se projetaram nesta palavra, elas pegaram e começaram a andar por esse caminho. E hoje, glória a Deus, essas pessoas, elas andam em comunhão com Deus, em comunhão comigo, em comunhão com a igreja delas. Hoje é uma bênção nas igrejas onde elas servem, mas elas ouviram a palavra do mensageiro que carregava a presença de Deus. Porque só assim você pode mudar a vida, só assim você pode transformar passados, né, e pecados das pessoas, com a palavra do Senhor, com a presença de Deus, com um bom testemunho, né? As pessoas têm que ver na sua vida o que ela não tem na delas. Porque se andarmos igual as pessoas andam no mundo, que diferença há em nós? Como você vai pregar as boas novas se você não tem nenhuma para oferecer, né? Então, o que eu deixo, a mensagem nessa noite é essa. Que nós tenhamos cuidado da forma que carregamos a presença de Deus. Que levamos as pessoas à presença de Deus, porque só tem a presença de Deus aquilo que está debaixo do propósito de Deus, das suas ordenanças, dos seus estatutos, das suas leis, dos seus mandamentos, ouvindo, amando a palavra do Senhor, obedecendo, e mais do que isso, irmãos, mais importante do que tudo isso, é praticar a palavra de Deus, porque você pode ler as escrituras e achar maravilhoso e lindo, mas se você não focar, não botar em prática essa palavra, nada vai mudar na sua vida. Se você ouvir um profeta, um mensageiro de Deus, talvez você esteja me ouvindo hoje, se algum profeta, se algum homem de Deus, se algum homem cristão, uma mulher cristã, ela te deu uma mensagem, olha, Deus é contigo, se você atender ao seu chamado, a sua vida vai melhorar, a sua vida vai mudar, mas você vai ter que mudar o propósito, mudar os seus estatutos, seus costumes, os seus prejeitos, né? Fazer de que forma diferente, a sua vida vai mudar e muda, porque mudou a minha, mudou de muitos que eu conheço, mas a gente tem que colocar em prática, né? Não é aquela vida de oba-oba, tem gente que ele torce o nariz com uma palavra dura, com uma palavra de conserto, mas é isso que vai mudar a sua vida. Essa palavra não vai te fazer rodopiar, não vai te fazer pular, mas se você colocar isso aqui na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, no seu trabalho, se você colocar Deus à frente, se a presença do Senhor for à frente de tudo que você fizer, eu te garanto que a sua vida vai mudar, eu te garanto que o seu casamento vai dar certo, eu te garanto que os seus filhos vão dar certo,
tudo vai ser transformado na sua vida. Coloca essa palavra à prova. Eu garanto para você, isso mudou a minha vida e mudou a vida de muitos que eu conheço. Mas só vai mudar a sua vida se você acreditar, se você confiar, se você depositar sua fé e carregar a presença do Senhor de forma que deve ser carregada, com todo amor, com todo respeito, com toda dedicação. E se você tem o seu ministério, observe se você tem falhado, observe se você tem feito de qualquer jeito, observe, né? Que nem Eli aqui, a velhice acabou atrapalhando ali o ministério dele. Talvez ele se focou em outras coisas, amou mais os filhos do que a Deus, diz o texto, né? E quando a gente coloca qualquer coisa acima de Deus, irmãos, já estamos pecando, já estamos errando, já estamos fazendo de modo errado. Se você colocar o seu casamento acima de Deus, está errado, porque Deus tem que estar no seu casamento, não acima dele. Se você colocar Deus na educação dos seus filhos, eles serão homens sábios, homens educados, homens honestos, né? Porque os preceitos de Deus vão seguir com ele. Então essa mensagem que eu trago nessa noite para a sua vida, eu gostaria aqui de estar agradecendo essa oportunidade, né, que me foi dada. Eu peço perdão aos irmãos pela alguma falha, alguma palavra aqui errada, mas que Deus, Ele leve essa mensagem de forma que você possa entender. Eu gostaria de estar orando aqui, e gostaria que, se você puder, ore comigo aí, né? Você que está vendo esse vídeo, oramos então. Pai amado, eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de estar aqui pregando esta palavra. Senhor, eu não sei se alcancei o propósito o qual o Senhor me concedeu esta palavra, mas que o Senhor vai e toque em cada coração, em cada mente, Senhor, que essa palavra, ela tome, Senhor, um caminho, e ali ela fortifica, ela floresça, Senhor, numa terra fértil, que é, Senhor, o pensamento, a alma dessas pessoas, para que elas possam entender, Senhor, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor pode mudar. Deus amado, eu agradeço aqui, Pai, o dia de hoje, todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre mim, e também peço uma bênção especial a essa pessoa que está aqui, ouvindo, Senhor, essa oração, que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos sobre a vida dela. Se ela não for, Senhor, aí se ainda não te conhece, que o Senhor faça uma obra especial na vida dela, coloque, Senhor, a prova, Senhor, a sua vida e transforme para que ela possa entender que só o Senhor é Deus e que só o Senhor pode mudar. Amém? Eu gostaria de estar aqui encerrando essa mensagem. E neste momento, eu quero deixar aqui, né, uma bênção da parte de Deus, né? Que em nome do Senhor Jesus, que a misericórdia de Deus esteja sobre a nossa vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Glória a Deus. Aleluia.